Porque Jesus falou com Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus falou com Pedro: sai da minha frente, Satanás. Venha entender essa história. Shalom Lachem, que em hebraico quer dizer paz e saúde para vocês. Karekai Erenegiaolos, que quer dizer a graça e a paz a todos em grego. O canal Palavra de Bênção vai trazer a seguinte palavra hoje. Por que Jesus, o nosso Senhor, falou com Pedro, um dos apóstolos, a qual ele determinou que seria o pai da igreja, né? Por que Jesus falou com Pedro assim? Para trás de mim, Satanás. Vamos ver o texto bíblico. Pegue a sua Bíblia e vamos olhar comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus aí. Abre comigo aí, vai. Mateus 16, 23. Abre sua Bíblia Sagrada, e acompanha comigo. Mateus 16, 23. Eu vou deixar passando aqui também, tá certo? Aqui embaixo. Olha só o que é que diz. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Por que Jesus disse isso para Pedro? Chamou Pedro de Satanás. Vamos voltar um pouco na história da Bíblia para a gente entender essa palavra aí, Satanás. Vamos voltar à primeira vez que essa palavra aparece, a palavra Satã, que ela aparece nos textos, é lá em Números, no seu capítulo 22, no versículo 22. Abra sua Bíblia aí também comigo, Números, capítulo 22, versículo 22. Veja o que é que nos diz. Olha só o que é que diz aqui, Números 22, 22. A Bíblia vai dizer assim: mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montando na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. E aí você vai me perguntar, aonde que está aparecendo a palavra Satã aqui? Bom, eu vou deixar aqui, ó, vai aparecer para você aí a palavra, o texto hebraico. Vou colocar para você aqui agora, ó. Bom, preste atenção nessa palavra que está circulada aí. A palavra hebraica aí, le-satã. O que essa palavra está dizendo? Essa palavra Satã, que é traduzida para Satanás. Essa palavra aí, ela significa, na sua etimologia, adversário. Então, quem era o Satã aqui? Quem ler Bíblia sabe essa história. A história de Balaão com a sua jumenta, aonde eles iam, acordou cedo Balaão, né, e foi a um destino. E o anjo do Senhor lhe apareceu como adversário, como Satã de Balaão. Então entenda, essa palavra, ela significa adversário. Nessa sua etimologia, nesse entendimento judaico-cristão, a palavra hebraica significa adversário. E Jesus, como um bom judeu e um hebreu, né, ele expressou uma palavra, falou com Pedro: para trás de mim, Satanás. Em que sentido? Olha o que Pedro disse. Olha o que Pedro disse antes, alguns versículos antes. Veja o que Pedro disse. Então, no versículo 22 de Mateus 16, diz: então Pedro, chamando-o à parte, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Qual era a vontade do Pai? Que Jesus sim morresse. Aqui Jesus ele está predizendo a sua morte para os seus discípulos, e acontece essa história. E então Pedro disse: não, que o Senhor não lhe permita. Então Pedro aqui se opôs como um adversário da vontade de Deus. Por isso Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque Pedro aqui estava se opondo como um adversário da vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus ali, ele morresse. E Jesus ele estava predizendo isso para os seus discípulos. E Pedro, sem entender, só pensando no humanismo, no ser humano, não, isso não vai acontecer, o Senhor não vai permitir. E Jesus fala essa expressão para ele. Então, muitas das vezes, nos textos
originais, quando se fala em Satã, Satanás, não está falando do diabo propriamente dito, tá certo? Muitas das vezes está falando de um adversário, assim como Davi, ele era um Satanás na vida dos filisteus, ou seja, o adversário dos filisteus, né? Paulo, ele era um Satanás na vida dos cristãos, enquanto Saulo, antes de se tornar Paulo, ele era um Satanás na vida dos cristãos. Depois, ele passou a ser o Satanás para os judeus, porque ele se tornou um adversário, num bom sentido, no caso, quando passou a pregar o cristianismo. Então, muitas das vezes, a palavra Satã, ela não está se referindo ao diabo propriamente dito. Guarde isso na sua cabeça. O que acontece? Você quer ver o Satã da sua vida? Você quer ver quem é o Satanás da sua vida? Chegue na frente de um espelho e você vai ver quem é o seu Satanás. É você mesmo. É isso mesmo. Entenda o que eu estou dizendo. Nós somos nossos próprios adversários. Somos nós a quem cometemos os pecados. Somos nós mesmos. Ninguém nos obriga a fazer isso. Nós somos o nosso próprio adversário. Muitas das vezes nós temos essa mania que herdamos de Adão e Eva, de terceirizar a culpa para outras pessoas. Como você lê Bíblia, você sabe que Adão, ele culpou a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Eva culpou a serpente. Não, foi a serpente que me enganou. Então, mas nós, na verdade, somos o nosso próprio adversário. Sabemos sim que o diabo, ele está aí para enganar a todos. Mas, muitas das vezes, nós somos o nosso próprio Satanás, tá certo? Espero que você tenha entendido essa palavra. A importância de nós estudarmos está aí. Essa é a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, de examinar. Eu sempre exorto. Jesus, ele não disse leia, ele disse examine as escrituras. A importância de entendermos. Então, vamos parar um pouco de ser ignorante diante da palavra de Deus e vamos examinar as escrituras, tá certo? Então, espero que você tenha entendido. Jesus disse ali com Pedro, não chamou ele do diabo propriamente dito, tá certo? Ele falou, para trás de mim, Satanás, para você estar aí no sentido de se opor à vontade do Pai ali. Então, como adversário, tá certo? Então, espero que você tenha entendido. Se inscreve no canal aí, ajuda a compartilhar essa mensagem com os demais irmãos, tá certo? E até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.